Olá pessoal, todos bem-vindos. Hoje dá sequência, segundo dia de oficina, na série Mandalas Filtros dos Sonhos. Pessoal, hoje, como eu estava dizendo, a gente vai aprender esse trabalho. É uma mandala de 8 gomos, como a gente consegue visualizar, com detalhe em macramê. Não é nada complicado, mas também não é simples, então espero que a gente consiga prestar atenção e vamos para a arte. Os materiais são basicamente os mesmos, gente. Um aro de bambu, usado como gabinete para fazer alguns tears. Uma régua, de sua preferência. Uma cola, também de sua preferência. Junto com o isqueiro, que esses dois a gente dá o acabamento. Miçangas, essas são de plásticos, pessoal. Tem umas de madeira que eu acabo preferindo. Você pode ter também semente. Essa parte você pode inovar. Uma caneta, um marcador, uma tesoura e algumas penas. Detalhe importante, gente, é que, por exemplo, se você tiver um arco maior, esses de gabinete mesmo, eu já consegui encontrar ele até de 30 centímetros. Esse é de 20. Então, se você tem um arco maior e quer fazer esse mesmo detalhe, por exemplo, você pode comprar uma cartolina que vai ser mais difícil de dobrar, mas ainda vai funcionar se você conseguir trabalhar as dobraduras nela. A dobradura hoje, como o nosso filtro é de apenas 8 pétalas, vai ser necessário apenas 3 dobraduras. Então, esse é o segundo triângulo que foi feito. Eu continuo dobrando ele para criar um triângulo ainda menor. Prontinho. Feito. A gente vai apenas abrir nossa folha e aqui está a nossa marcação. Pessoal, eu acabei esquecendo no início do vídeo de um material muito importante. Ele é tão importante que ele já estava do meu lado. Amigo leal, que é a nossa agulha. Ela vai estar ajudando na confecção dos nós para facilitar e a gente ganhar tempo em cada passagem. Como a lã e qualquer linha que você for trabalhar, ela não vai ser tão fixa. A agulha permite que a gente faça isso com mais agilidade. A gente alinha ele no papel novamente. E nesse processo é importante que quando eu começar a marcar, eu não posso mover nosso arco, certo? Arco marcado. A gente não vai estar utilizando essa folha nesse momento. Agora a gente vai para a parte de adicionar nossos fios. Eu vou estar escolhendo trabalhar com o fio todo azul nesse trabalho, pessoal. Até para facilitar o aprendizado, a gente não vai estar utilizando troca de cores, mas a gente vai fazer um degradê de azul e roxo no final da peça, um detalhe que a gente vai ver no decorrer do vídeo. Como esse fio eu vou manter ele, então dessa vez eu vou tirar bastante linha, que assim eu posso estar ganhando um tempo na emenda. No vídeo passado a gente ensinou como você emendar. Então assim, se sair alguma dúvida, volta no vídeo de ontem, dá uma conferida, pausa daqui. Mas hoje também vamos estar, mesmo que seja numa única cor, do início ao fim, vai ser necessário algumas emendas. Eu queimei a bordinha do fio só para me auxiliar aqui na passagem da agulha. E com a outra ponta, eu vou escolher uma marcação, vou escolher uma central e dar um nó. Aqui você pode usar um nó comum. Eu gosto de usar um nó gravata. Só para confirmar, eu fecho mais um aqui. Como estou com espaço, eu vou dar mais um. Essa rebarba eu posso retirar ela. Lembra que quando a gente vai cortar, como esse material que a gente está utilizando é a lã, ela é bem inflamável. Então assim, a gente deixa só um pedaço restando, um toquinho,
para ela dar uma selada quando a gente vem com o isqueiro. Agora, pessoal, todo o filtro que a gente vai estar iniciando aqui nesses 4 episódios vai iniciar dessa mesma forma. A gente vai passar a nossa agulha por cima dele e por dentro e passar toda a linha que a gente selecionou. Vamos puxar o início do meado para cima da marcação que fizemos. Aperta e segue. Eu gosto de dar 2 pontos em cada começo desse, só mesmo para evitar que fique folgado ou que fique frágil, né? Às vezes já aconteceu de, por exemplo, ter uma lã que seja mais fina e durante o trabalho ela romper. E aí você perde um tempo, às vezes já está no final, ou na metade ou mais, a tensão vai aumentando com todos os nós que a gente vai dando. E a gente segue por cima, por dentro, vai na marcação. Lembra, pessoal, que a gente sempre segue para a direita. Então, quando eu vou dando esse segundo ponto, eu não preciso estar segurando, porque aqui já foi o ponto de segurança. Mas se, por exemplo, se você der apenas um e ter que fazer aqui, aí eu tenho que manter tensionado. 2 regras muito importantes. A gente vai seguir sempre para a direita nesse ponto e vai ser sempre tensionado ao último nó, enquanto eu faço a passagem da linha para a casa da frente. Eu apoio, firmo, tensiono e só assim eu solto o nó anterior. A minha mão esquerda vai ficar apenas responsável por esses nós. A direita vai trançando a casa da frente, mas como eu tinha dito, eu gosto de fazer os dois. Então, vou jogar mais um aqui para trás. Não é regra, beleza, pessoal? Se quiser fazer só com um no começo, poupar um tempo, ou linha, aí é com vocês. Mas vamos seguir aqui. Nesse ponto aqui agora a gente vai dar nosso último fecho. Finalizar nossa primeira volta. Prontinho. Agora eu vou passar um por dentro para unir eles. Ponto de segurança. Aqui está encerrada a nossa primeira volta. Para a gente seguir nosso raciocínio do nosso ponto nesse daqui, pessoal, a gente vai aplicar a seguinte regra. O ponto padrão que a gente costuma fazer, ele seria aqui. Para quem participou da última aula, lembra muito bem que a gente vai sempre encontrar o eixo. Não sei se vocês estão vendo. Desse daqui, a gente deixou um espaçamento maior para que dessa forma a gente crie uma trama diferente, triangular, que vai surgir aqui em cada um. Então, para a gente conseguir construir ela, a gente vai imaginar que nesse espaço, esse espaço deve ter 7 centímetros, a gente dividir ele em 4 na nossa cabeça. Então, agora a gente vai estar utilizando um pouco da nossa visão, né? Para imaginar esse espaço dividido em 4. Eu vou marcar um aqui, eu apoio. Faço mais outro ponto. Seria o segundo. Estão conseguindo visualizar aí no de vocês? Dividir esse espaço em 4. Eu vou marcar o terceiro aqui e o quarto na base. Certo?
Agora, para a gente passar para o próximo gomo, pessoal, eu vou iniciar um triângulo no início aqui. Ó. Eu vou alinhar os dois, ó. A gente fez a primeira parede do 1 ali, concluindo ele. 2, agora. E nessa parte, você pode estar dando uma olhada no seu último, para você ter uma referência do espaçamento que você está utilizando. Aqui eu vou repetir o mesmo processo. Eu vou alinhar os dois, vai formar um triângulo. E agora eu vou fazer um ponto que a gente estava em cada um. No centro, estico, tensiono, apoio, passo para o próximo. Aí você vai utilizar a agulha nesse momento, porque as linhas elas estão bem tensionadas, mas quando você apoia a agulha, você vê o ponto que a gente criou. A abertura dele é onde a gente passa a agulha, ó. Aí aqui nesse ponto, esse triângulo que a gente criou aqui, pessoal, a gente não passa nele, a gente deixa ele aberto. A gente salta aqui para frente, ó. A gente vai dar os pontos sempre nas casinhas que a gente criou. Os triângulos da extremidade a gente não vai mexer ainda. Pessoal, chegamos no início da terceira volta, lembrando que a gente precisa sempre saltar o triângulo que está nas extremidades da mandala. Vai criando uma espécie de pirâmide, já vai começando a demonstrar. Iniciando a quarta volta, pessoal, mantendo o mesmo padrão. O desenho já vai começando a se espalhar, ele vai dando uma abertura e aí cada vez mais vai ficando visível o padrão que estamos construindo.
Última volta, pessoal. Nessa volta a gente vai perceber que só vai restar apenas uma abertura das 4 que a gente fez. Ao decorrer do trançado, elas foram diminuindo, montando um tipo de pirâmide invertida em relação a essa que a gente já vinha fazendo. Uma cresce para um lado, outra cresce para o outro. Sentidos opostos. Mas as duas finalizam agora. Uma é a base e a base de uma e o topo da outra. Só concluída essa etapa, a gente vai passar para o próximo ponto, que é um ponto familiar, que é esse mesmo padrão que a gente já vinha fazendo. A gente vai passar para ele. Então, encerramos aqui mais uma volta. A gente construiu agora uma estrela dentro da nossa primeira geometria. E aí agora a gente tem várias possibilidades. Eu consigo ir fazendo ela até finalizar, ou eu posso fazer um detalhezinho em um ponto que a gente já conheceu ontem. A gente vai estar repetindo. Caso você não tenha visto esse vídeo, retorne no primeiro episódio e a gente vai estar exemplificando esse ponto aqui, ó. Em vez de eu vir no centro, eu vou passar normal. Em vez de vir no centro, como eu faria, eu vou jogar para um lado. Vamos fazer outra. Lembra que nesse modelo, ela cria-se um padrão aspiral que inicia aqui. Então, toda vez que a gente for adicionar nosso próximo ponto, um detalhe importantíssimo é a gente apoiar a linha que vai inserida do lado do nó que já existe lá. E assim por diante, uma enfileirada à outra. Você observa onde está o outro. É onde vai começar a dar o aperto. Você posiciona ao lado e aperta. Tensiona e puxa. A mandala já está criando um formato.
Pessoal, a gente encerrou a primeira parte da mandala, que é o desenho das pétalas, o desenho já está formado. Agora a gente precisa dar o acabamento de onde vai ficar as penas, que aqui é nosso eixo, então as penas vão ficar nessas partes, certo? Para isso, a gente vai tirar um fio de 30 centímetros, 30 a 40 centímetros, e vai dobrar ele em dois. Vai dobrar ele em dois, passar pelo arco, passa ele por dentro dele mesmo e puxa. Você apoia e segue. Uma dica legal para vocês é como a gente vai precisar de bastante, a gente vai forrar toda essa extremidade. Vocês conseguem ver? Então, se para poupar tempo, você seleciona a medida que você vai precisar e você pode estar apoiando com os dois dedos, assim. Dessa forma a gente consegue ter um número maior de fios cortados por tempo. Quando a gente vai produzir uma peça artesanal, o tempo ele é muito significativo, tanto da forma que a gente gasta, como da forma que a gente poupa ele também. Vou cortar aqui. Nesse processo, por exemplo, eu vou repetir isso inúmeras vezes, até eu concluir todo o mesmo número de linhas que eu botar de um lado, eu vou ter que botar do outro. Então, para mim não me perder, eu vou sempre revezando. Pessoal, e dessa forma, a gente vai prender até forrar todo o arco até essas duas extremidades, que é onde a gente vai finalizar o detalhe, certo? Eu tenho um outro modelo aqui, para a gente ganhar um tempo. Ele vai ficar assim. Os da lateral eu recortei para ele dar esse acabamento de como se fosse um degrau, né? Ele vai diminuindo. Então é isso. O que a gente vai fazer agora é demonstrar como podemos adicionar as linhas com esse novo modelo de filtro. Diferente do outro, né? Tem mais linha do que pena, mas vai ficar bacana. Vamos lá? Para isso eu vou ter que separar primeiro aonde está meu eixo, que é a vértice do filtro. Aqui está uma e aqui está a outra. Vocês conseguem ver? Aqui está de um lado, a vértice vem até aqui e aqui está do outro. A gente vai fazer um ponto de macramê. Um ponto simples, pessoal. A gente vai pegar a primeira linha que tiver vindo aqui de cima e ela vai ser nossa guia. Com isso, ela vai passar por todas as outras. A guia está na direita, não confundir. A gente vai com a outra mão por cima da guia e por dentro do arco. A gente aperta um pouco na primeira, repete o processo. Nesse ponto do macramê é diferente do filtro, que a gente tem a opção de fazer apenas um ponto e o de segurança entrar apenas para um momento de descanso ou para finalizar um ponto e iniciar outra linha. Aqui é necessário a gente repetir 2 vezes. A guia esticada na minha mão direita, a outra linha na esquerda por cima e por dentro da guia. E eu repito 2 vezes em cada nó, pessoal. Lembrando que se não apertar os 2 nós,
vai ficar folgado. A gente vai repetir isso até essa vértice, certo? Não confundir, pessoal, sempre que vocês forem selecionar a linha de baixo da mão esquerda, lembra de pegar ela na ordem que a gente adicionou. Isso cria um efeito de continuidade. Você vai separando as linhas com cuidado, tanto para não pegar uma linha que você não deseja, como para manter uma ordem do que a gente deseja criar. A gente vai finalizando. Um detalhe importante é também observar como está ficando o nosso aro. Se ele está todo forrado, se ele vai precisar adicionar alguma lã, entendeu? Chegamos no final e eu percebi que eu preciso adicionar uma linha aqui. Eu adicionei a linha, localizo a minha guia, certo? E passo nesse último que faltou. A cada ponto você vai visualizando como está ficando sua trama. Feito isso, pessoal, a gente vai deixar essa de lado, certo? E passar para o outro lado. Lembrando que nesse processo a gente está vindo em sentido descendo. Então, nossa guia vai ser com a mão esquerda dessa vez. E a outra linha que a gente vai traçar com a direita. Do outro lado foi invertido, certo? A minha guia ficava na minha direita e eu vinha traçando com a mão esquerda. Como a gente inverte os lados, inverte as mãos. Sendo assim, eu vou com a minha guia na esquerda, que vai ser a minha primeira linha de cima, certo? E com a direita, agora eu vou vir com as que vai passar por cima da guia. A guia, ela sempre vai tensionar para frente, no sentido que eu quero que ela vá. E as outras eu passo por cima e por dentro, por cima, por dentro. Vou fazer devagar mais uma vez. A guia está na minha esquerda, pessoal. Eu passo as outras linhas por cima da guia, por dentro dela, estico ela. Uma dica que pode ajudar é você, por exemplo, nesse caso, a gente quer manter esse desenho do arco. Então, toda vez que eu for esticar a minha guia, por exemplo, aqui eu passei por dentro, aí eu vou esticar a minha guia no formato do arco. Vocês conseguiram ver? Ó,
Eu tensiono ela no sentido do arco. E aí eu vou dar o aperto com a direita nesse caso. Guia por cima, por dentro. Tensiono. Lembrando que é necessário 2 pontos para cada nó que a gente vai dar. E aqui a gente vai adicionar um azul escuro para não ficar diferente do outro lado, gente. Finalizada essa parte, pessoal, a gente agora vai passar para o centro. Eu dividi aqui na metade. A gente vai trançar da mesma forma que fomos vindo, só que com uma guia iniciando daqui de dentro agora. Elas vão ser a nossa guia, que vai passar por dentro até se encontrarem aqui em cima, certo? Vamos lá? Pessoal, e hoje temos concluído o nosso segundo trabalho. Uma mandala toda azul, feito num detalhe com macramê. E agradeço se você ficou até o final. Espero contar com vocês no próximo episódio, certo? Queria novamente estar agradecendo a Prefeitura Municipal de Brumado pelo apoio em parceria com a Secult, através da Lei Aldir Blanc, que está fortalecendo a gente estar cada vez mais avançando nessas técnicas. Pessoal, até a próxima e valeu!